me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que Oi, 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 que alegria, gente, estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa de segunda-feira, 4 de setembro. Entramos no BR que maravilha, um dos meses mais quente. Coincidentemente é o mês do meu aniversário. E a gente resolveu dar prosseguimento a esse meio de comunicação que está aqui na nossa frente, que é o celular, que é essa plataforma que a gente ama, que é o Instagram. Então você ouviu aí essa canção, eu não poderia iniciar, acho que o meu segundo sobrenome seria Música. A música, ela é um complemento assim que faz parte da minha vida. A música, ela nos faz ir aonde só os nossos pensamentos podem ir, né? E essa música em especial, esses dias tem falado muito comigo, né? Que a letra fala, né, sobre que a gente luta contra vozes que dizem que a gente não vai conseguir. E especialmente nesse mês de setembro, que é um mês da conscientização aí da vida, né, onde os meios de comunicações televisivos, internet, tudo tá voltado para esse tema. E hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado assim com a nossa mente, né? Então, muitas vozes que dizem coisas pra gente, quando na verdade a única voz que a gente precisa ouvir é a voz do amado, o nosso Deus, aquele que realmente nos entende e que nos compreende tão bem. Eu tô muito feliz sobre esse tema no Setembro Amarelo, onde fala sobre a valorização da vida, onde muitas pessoas, não só no mês de setembro a gente precisa falar, né, mas é um mês em que as campanhas estão mais ativas, onde as pessoas falam mais. Então é um mês de lembrar cada dia que a nossa vida é importante. Então a gente vai trazer também esse tema aqui nos próximos dias. E hoje a gente vai falar sobre algo tão especial que eu acho que é a primícia da nossa vida, que é o Senhor. Então não poderia começar com outro tema, se não falar das maravilhas desse Deus grandioso que cuida de nós, tá certo? E o meu convidado, Deus é tão maravilhoso que colocou as coisas tudo em ordem. Embora você organiza de um jeito, o Senhor vai lá, o Espírito Santo vai lá e desfaz ao nosso modo e faz do seu jeito, da forma que Ele idealize, com o propósito que Ele mesmo tem para as nossas vidas. O meu convidado já está aqui, que é o Apolo Neto, e já está com tanto tempo que eu não faço live, gente. Todas as vezes é um recomeço, né? Mas eu vou ver se eu consigo chamar ele aqui. Apolo, aí já enviei o convite para você. Muito bem-vindo a todos os meus amigos, minha família que está entrando aqui, meu filho que acabou de entrar. Todos sejam muito bem-vindos. E agora eu quero, enquanto o Apolo está chegando aqui, quando a gente vai receber alguém assim na nossa casa, quando a gente vai receber alguém que a gente quer muito que ele venha, o que a gente faz, hein? A gente faz o quê? A gente aplaude, tá certo? Apolo, cadê você? Você sumiu. Então eu quero Opa, aplaudir aqui. Você escutou os aplausos? eu vi. Você escutou? Tudo bom? Eu para ouvir. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu só... Então, Apolo, enquanto as pessoas chegavam aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre a valorização da nossa vida, que é um presente de Deus, não é? Uhum. E quanto a gente assiste os noticiários que tem visto, quanto o inimigo tem ceifado vidas. E isso nos Verdade. entristece muito, né? Quando a gente liga o noticiário. Então, quanto mais a gente puder exaltar que o dono o dono das nossas vidas, a gente tem essa alegria. E eu estou muito feliz de te conhecer Eu que por agradeço. essa via aqui do celular. Já conheço você de ouvir falar, tá certo? Da minha igreja também, nós temos boas referências. Inclusive, você também já passou por lá, não foi? Eu ministrei lá.
ministrei Eu numa não escola estava de no dia. evangelismo. Infelizmente, eu não estava, mas deixa eu falar aqui um pouquinho, gente, do Apolo. O Apolo, apesar de ser bastante jovem, ele é líder do ministério da igreja lá, do JIT. Esse ministério é que faz o trabalho missionário, Missões Urbanas, que é um evangelismo voltado para as ruas, para os abrigos, para as escolas. E apesar de ser muito jovem, ele desempenha esse papel junto com 40 outros jovens também da igreja. Olha que bacana, da própria igreja o Senhor levanta e faz evangelistas para estar com ele, encabeçando essa obra linda. Sendo que o Apolo, ele fez, eu vi isso no seu Instagram, quero que você fale também depois sobre isso, que hoje o ápice do trabalho de vocês é o socioeducativo, que Uhum. você também passou num concurso, né? E hoje trabalha, encabeça também esse trabalho super bacana, que faz toda a diferença na cidade. Certamente, pessoas que outrora praticavam coisas que não é do agrado do Senhor, jovens que faziam a família sofrer, no tráfico e tantas outras coisas, o Senhor tem resgatado através da vida de vocês. Mas eu quero deixar você falar agora, eu quero dar boa noite, bem-vindo, e quero que você fale um pouquinho de você, especialmente a primeira coisa que eu queria saber, porque você está nesse momento agora da sua vida, mas eu queria primeiro saber se você nasceu no Evangelho. Graças a paz. Fico muito feliz, muito honrado pelo convite, de verdade mesmo. É uma honra imensa, né? Tá fazendo parte aqui de algo que eu tenho certeza absoluta que surgiu no coração de Deus, primeiramente, né? E posteriormente Deus colocou no seu. Eu nasci num berço cristão, né? A minha história é interessante porque a minha mãe me conta que ela não era cristã e que eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais, né? E aí uma vizinha da minha mãe falou assim, me empresta teu filho aí. Era muito amiga da minha mãe, tá bom, amém. Aí essa mulher me levou para a igreja do Evangelho Quadrangular e me consagrou no altar, sem dizer nada, minha mãe nem foi. E aí ela devolveu para minha mãe depois do culto, falou assim, toma teu filho, mas saiba que ele não é mais teu. E aí Deus plantou essa semente na minha vida, né? Desde Você de tinha criança, que idade? recém-nascido, Ah, recém-nascido. Aí o nossa, que que acontece? Posteriormente, essa mulher evangeliza minha mãe, né? E aí, de certa forma, eu cresci em um lar cristão. Não nasci em um lar cristão, mas eu cresci. Porém, aos meus 14 anos, né, naquela fase de rebeldia, de adolescência e tudo mais, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor e fiz coisas que não era para fazer, né? Eu creio que até aquilo que acontece de ruim na nossa vida, não que seja plano, até porque não é plano de Deus nada de ruim para nossa vida, mas muitas vezes é permissão de Deus, né? Que a gente venha, que nós venhamos de certa forma passar por certas situações ruins para lá na frente ter respaldo para trabalhar na vida de pessoas que passam por situações semelhantes. sim. Então, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, cheguei a usar drogas, cheguei a me envolver com amizades que não me edificavam. E quando eu retornei já aos 21 anos, né? Perdi minha adolescência, de certa forma, mas hoje tudo aquilo que eu vivi quando eu estava no mundo, aquilo que eu aprendi, mesmo que seja de errado, né? Deus ele me usa hoje para trabalhar com jovens que passam ou passaram pela mesma situação, né? Então, no ano de 2014 eu me converti e no ano de 2015 eu entrei a primeira vez dentro do SEM para pregar, sendo que na verdade eu não sabia pregar, eu fui acompanhar pessoas que estavam pregando e eu tive ali uma experiência da parte de Deus tão forte que eu entendi que era aquilo que Deus tinha para minha vida Sim. e eu entendi que eu precisava continuar com aquilo, né? E aí de 2015 para cá, até hoje, 2023, na presente data, né? Eu tenho feito esse trabalho no socioeducativo, não somente de forma voluntária, mas agora também de forma com que eu supra a minha casa, né, disso. Exatamente. Você está indo bem com sede ao pote. Bora Sim, desmiuçar um pouco, porque a gente tem uma hora aqui para conversar, sim. para deixar assim bem entendido.
incrível que na sua adolescência, geralmente a adolescência é aquele período que as pessoas falam que é os conflitos e tal. Uhum. Inclusive, só abrindo uma aspas aqui, eu quero deixar todos muito bem à vontade, tá certo? Muita Uhum. gente entrando, falando. Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos. Se quiserem falar alguma coisa, se a gente conseguir ler aqui também vai ser um prazer, tá certo? Então, Apolo, você perdeu, como você falou, a sua adolescência, fazendo coisas que desagradam o Senhor, mas Sim, lá atrás você tinha sido apresentado, né, pelaquela irmã ao Senhor. exatamente, Quando exatamente. você voltou, quando você retornou para a igreja, como foi assim esse seu retorno? O que que aconteceu? O que que houve assim na sua vida para você dizer, não, eu preciso dar um jeito na minha vida? Na verdade, foi o seguinte, eu tive uma base cristã, né, na minha infância, como eu falei, né, Aham. eu estava na igreja, tive a base, recebi aquela base, mas eu nunca me interessei pelas coisas do reino, né, e assim, quando eu me afastei de Deus, eu comecei a ver, de certa forma, eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo era errado, por conta da base que eu tive, né, Sim. sabia que aquilo que eu estava vivendo não era correto, e, tipo assim, eu não me sentia realizado na minha vida, não sentia que eu estava vivendo minha vida de uma forma correta, sabia que eu estava desagradando a Deus. Então, de certa forma, eu sempre fui muito incomodado pelo Espírito Santo acerca disso, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Sim. você é selado por Deus, quando você recebe uma promessa da parte de Deus, você não tem paz para viver no mundo, você não tem paz para viver no pecado. Você pode tentar viver, né? Você pode mostrar um sorriso no rosto ali, vamos supor, numa festa, mas dentro de você não existe paz, né? E era exatamente isso que eu vivia. E quando eu voltei para Jesus, eu lembro que eu fui evangelizado novamente, né? Evangelizado que eu digo assim, que eu precisava cair na real. Por mais que eu conhecesse a palavra, precisava de alguém para me dar uma real. Eu lembro que eu estava na esquina da minha casa comprando um lanche, e um cara chegou, e aí o cara falou assim, rapaz, tu vai comer. Eu lembro que eu comprei um crepes. Olha que história interessante. Eu lembro que eu comprei um. Ele tava com dinheiro para comprar um crepes. Ou era dois crepes, ou era um crepes e um copo de refrigerante. Né? Aham. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou comprar dois crepes e vou comer lá em casa, fazer um suco. Aí me dei dois crepes aí. Aí o cara chega. Rapaz, vamos pra célula e tal. Eu, não, fala o seguinte, pô, vai indo lá que daqui a pouco eu chego. Eu nem ia, né? Aí ele falou o seguinte, rapaz, vamos lá que eu te dou refrigerante pra tu comer com esses crepes. Diante de Deus, fui só pelo refrigerante. E aí quando chegou lá, Deus falou comigo tremendamente, né? E até hoje eu tenho seguido os caminhos do Senhor. Não é fácil, né? A caminhada com Deus, o inimigo ele tenta o tempo todo nos parar, ele tenta o tempo todo nos vetar de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas vale a pena prosseguir, né? Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, assim, de saber, porque, assim, a gente vê muita gente, assim, que passa pelo Evangelho, vive experiências, assim, incríveis com o Senhor, e aí depois, com muita tristeza, a gente vê essas mesmas pessoas no mundo, afastado, fazendo várias coisas que a gente Uhum. fica muito triste. E aí eu ficava, assim, me perguntando o que que passava na cabeça daquela pessoa, digamos, quando via a gente, ou se ele sentia algum medo do Senhor voltar, o que que Uhum. passa na cabeça de uma pessoa que é afastada? Eu creio assim, eu creio que a pessoa que se afasta de Deus, né, ela nunca conheceu a Deus verdadeiramente. Eu dou o exemplo de mim mesmo. Estava na igreja, fui criado na igreja, tive uma base, ouvi muita palavra, mas eu nunca tinha conhecido a Deus, sabe? Nunca tinha tido Então intimidade com Deus. aham. Então assim, eu sempre gosto de perguntar às pessoas, porque geralmente as pessoas dizem assim, filho de crente não é crentinho, né? Uhum. E embora muitos filhos de crentes sejam criados uma vida toda na igreja, eles precisam ter aquele momento, né? Aquele momento de encontro real. Sim. Então, isso significa dizer que você está falando que as pessoas que saem é porque mesmo elas passando esse tempo todo, vivendo aquele monte de coisa, elas ainda não tinham tido real encontro, é isso? Ó, ter experiência não é o mesmo que ter intimidade. Eu posso ter Uhum. experiência com Deus, eu posso sentir um calafrio, eu posso chorar na presença de Deus, eu posso sentir a presença de Deus de forma muito forte, mas intimidade ela leva tempo, intimidade ela leva esforço, intimidade ela requer eu deixar o meu próprio eu de lado.
né? Deus ele não tem parte com o pecado. E é interessante que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus ele cria o homem parecido com ele. E você percebe que a pessoa que hoje, por exemplo, aqui na Terra, é melhor amiga sua, por exemplo. Com certeza absoluta, você tem muita particularidade junto com ela. Sim, Você se parece muito com ela no sim. gosto, você se parece muito com ela em muitas coisas. Isso facilita a intimidade. Então, Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança justamente para facilitar a intimidade. E quando a gente começa a viver uma vida de pecado, significa que nós não estivemos íntimos de Deus a ponto de nos parecermos com Ele. Nós só tivemos experiência. A experiência não muda ninguém. Eu posso sair de um culto sobrenatural e pecar se antes desse culto, né, eu não já estivesse com a minha vida pautada, né, em Deus. Eu não já tivesse uma vida marcada por intimidade com Deus. Eu já não tivesse uma vida de devoção a Deus, entendeu? Então existe uma diferença entre intimidade e experiência. Muita gente tem experiências incríveis com Deus, mas isso não garante a sua salvação. Agora, É, é, intimidade com Deus é que vai nos fortalecer. é muito forte o que você está dizendo, porque realmente muitas pessoas, com certeza, não tem essa definição, porque até pregam, até falam de experiências, mas o que você está me dizendo é que a intimidade é que faz com que eu persevere até o fim. Porque eu sei aquele que eu tenho crido, não é isso? Eu conheço a sua voz. Sim. Então, como eu vou deixar alguém que é tudo para mim, não é isso? Exato, exato. É interessante que eu gosto muito quando eu falo acerca de intimidade, quando entra nesse assunto sobre intimidade, eu me lembro muito do profeta Isaías, né? É, Deus, ele deseja uma intimidade conosco a ponto de sentir os nossos anseios e permitir que nós venhamos sentir os anseios dele. Deus, ele fala para Isaías, Deus, ele se revela para Isaías, em Isaías 6, né? E a Uhum. Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e Isaías imediatamente revela ali sua identidade. Ele fala o seguinte: ai de mim, pois sou um pecador, e vivo em meio a um povo de impuros lábios. Ele abre sua vida, ele abre sua intimidade. Ele não quer mostrar ali para Deus que ele é um grande homem de Deus, porque ele era o Sim. príncipe dos profetas. Ele Aham. mostra para ele as suas feridas. E o que acontece? Um anjo enviado por Deus pega uma brasa do altar com tenaz, toca na boca de Isaías e ele é purificado. E depois que ele é purificado, o que Deus fala para Isaías? Quem irá por nós? Ou seja, Deus ele revela um anseio dele para Isaías. Quando Deus fala quem irá por nós, ele não está falando sobre ele e os anjos. Ele está falando sobre ele e a humanidade, a intimidade. Quem iria fazer algo, cooperar para que a intimidade com Deus fosse restabelecida? E aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me. Isaías primeiro revela um anseio dele. Eu tenho um anseio por santidade. Deus purifica. E depois Deus revela um anseio. Eu tenho um anseio por cooperadores dentro da obra. Quem irá por Verdade, nós? E aí verdade. Isaías fala: envia-me. É, Então é isso. Intimidade com Deus, eu saber os anseios de Deus, Deus saber os meus anseios, eu ter uma vida com Deus de forma que eu não vá achar que um cargo vai mudar em alguma coisa, sabe? Mas na minha intimidade, na minha vida pessoal com Deus, nas minhas sim. fraquezas. Pois agora, já que você falou de anseio, me fale desse anseio seu de fazer o ID, de ganhar pessoas para o Senhor, exatamente dentro desse projeto que você é líder. Como começou, como funciona. Como eu falei, né? Eu iniciei dentro dos evangelismos em 2015, né? Através do Ministério JIT. A sigla JIT, né? JIT significa Jovens Inconformados Transformados. Tem como base Eu ia te Romanos 12, perguntar. tem Uhum. como base Romanos 12:2, né? Que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos para a renovação da sua mente, para que seja capaz de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, é um inconformismo que é gerado dentro de nós, que nos faz tomar uma atitude, e através dessa atitude nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Graças a Deus, João Vitor. Boa noite. Ao João Vitor, ele é hoje, vou dar o exemplo aqui do João Vitor. João Vitor foi Ah, evangelizado dentro do SEM. O João Vitor hoje é locutor, o João Vitor é teólogo, o João Vitor é um pregador. Então, são desses frutos aí que nos fazem
experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual a vontade de Deus que Deus expõe para Isaías? Quem irá por nós? Ou seja, através de alguém que se dispôs, não somente eu, mas outros evangelistas, um homem como João Vitor, um homem de Deus, foi encontrado por Deus. E ele foi restabelecido na sua intimidade com Deus. Glória a Deus. O João Inclusive, também aqui. se quiser convidar ele aqui para colocar na conversa, seria benção. Vamos lá, chama ele. Fica por aí, viu, João? Fica por aí, daqui a pouco a gente te chama. Você falou lá atrás, quando voltou, que já aceitou e já foi logo entrando no evangelismo, você disse que não sabia pregar. Como se deu isso, assim, esse preparo para que você hoje tenha essa base e já forme outras pessoas também? É a questão Deus, ele é um Deus que ele admira muito, né? A questão de você estar apto, você estar à disposição. Como Isaías fala, quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não sabia o que era para fazer. Isaías não sabia o que Deus queria. Quem irá por nós? Eu estou aqui, eu queria ir. Eu quero fazer parte. Eu faço uma oração sempre, que é o seguinte: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para fazer nessa geração, mas não me deixa fora de nada. Eu quero fazer parte, né? Então, o nosso anseio deve ser esse. O nosso anseio deve ser por fazer parte, por desejar fazer parte daquilo que Deus tem para fazer. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala o quê? Deus, mas eu não sei falar bem, eu sou ainda muito jovem. E aí o que Deus faz? Apenas abre a tua boca que eu encherei. Deus, ele precisa de pessoas dispostas. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Deus não precisa de grandes teólogos. Deus não precisa de pessoas eloquentes. Deus, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a largar tudo, se for preciso, para cumprir aquilo que Deus tem para a vida delas. Apenas isso. Esse é o meu entendimento acerca de reino. Porque muitas pessoas focam na capacitação, focam em estar em um grande cargo, mas não existe cargo na hierarquia de homem a Deus. É filho e pai. O cargo é esse. Então, muitas vezes a gente se foca muito no preparo. Eu preciso me preparar. E se Jesus voltar agora, onde estão os seus frutos? Verdade. Eu fico bem constrangida, sabe, Apolo? Ouvindo você falar tudo isso e ver quantos de nós, sabe, estamos parados, estamos inertes, enquanto o Senhor está voltando, enquanto tem sangue de pessoas que vão ser cobradas de nós. Então, por isso que eu tenho certeza que eu disse que, de alguma forma, o Senhor falaria com a gente através de você. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho, como é que ele é feito. Você falou comigo em off, mas eu queria que você falasse aqui o trabalho que você também... Como é que está essa questão lá do SEM? Como é que está? Você tem números de pessoas. É claro que a gente quer saber mesmo por informação, sabe? Do que o Senhor tem feito nesses lugares que você tem ido, tanto nas ruas, como esse Missões Urbanas, que é um lindo trabalho. Eu vi no Instagram algumas coisas que realmente impactam a gente e nos constrange como cristão e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo? Sim. Se o Senhor nos comissionou esse ID, né, a todos nós. Dentro do sistema socioeducativo, como eu falei para você, minha história começou em 2015, né? E aí, de 2015 até 2018, eu estava somente como evangelista, ministrando todos os sábados, entrando às 9, saindo às 11, levantando muitas vezes líderes de célula lá dentro, né? Deus, ele entregava uma palavra de conhecimento e revelava que um determinado jovem seria um grande líder, seria muito usado por Deus. O Daniel, entrando aí na live também, o Daniel também foi um jovem das medidas. Entrar um monte aí. Vamos lá. Alguém pede para entrar aqui, alguém dos meninos aí, que eu aceito. Bora, eu João, não tô conseguindo aqui. João Vitor, manda aí a solicitação. Solicitação. E aí, o que Sim, acontece? Pode continuar falando. E aí, o que acontece? Em 2018, eu fiz um processo seletivo para ser agente, né? Agente socioeducativo. E a partir do momento que eu fiz o processo... Você já fez esse propósito, né? Sim. E aí eu fiz o processo, para ser bem sincero, até de forma despretensiosa. Mas aí eu passei, entrei, com 6 meses me convidaram para ser coordenador do semiaberto do Menor, o Semi Liberdade. E aí eu estou há 5 anos e meio coordenando o semiaberto. E eu lembro muito daquela passagem na Bíblia, lá em Êxodo, né? Que Joquebede, ela não quer, de certa forma, entregar Moisés, né? Mas ela prefere ouvir a vontade de Deus. E aí ela bota Moisés num cesto de junco e betume. E a Bíblia diz que ela coloca Moisés no rio. E o que acontece lá na frente?
a própria Joquebede é contratada para receber, para cuidar Meu do filho dela. Deus, é E lindo aí, isso. e aí é muito do que aconteceu comigo. Com Hoje eu você. recebo para fazer o que eu amo, entendeu? Eu Aham, recebo para fazer aquilo que eu já faria de graça, sem problema sim. nenhum. Então Meu é Deus, algo que que lindo. somente Deus pode fazer, né? Somente Deus pode fazer aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado dentro do socioeducativo. É algo sobrenatural. E, As e o maiores experiências que eu já tive com Deus foram dentro do presídio, observando coisas, vendo o sobrenatural de Deus, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, demônios sendo expulsos, né? Então é muita coisa sobrenatural da parte de Deus que não permite que eu venha esfriar na minha fé, né? sim, Porque eu estou sempre vendo Deus operando, sempre vendo Deus operando. Então, Deus me deu até uma frase que é o seguinte: eu estava passando por um deserto, eu estava iniciando a entrada assim em um deserto. E aí, João Vitor, as paz, Graças paz, eu ainda não estou vendo ele. estou vendo ele aqui já, ele vai já se apresentar. paz do Senhor. Eu não estou lhe vendo ainda, deixa eu ver se ele aparece, eu não estou vendo. Dividiu aqui a câmera já. Aí o que que É porque acontece? deve ter um delay, vai dar certo. Continua falando aí, quando eu ver o João Vitor que eu falo. Aí eu tava passando por esse deserto, né? Eu, meu Deus, eu tô Sim, passando por um deserto, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar. E aí Deus falou algo comigo. Deus falou algo comigo. Deserto em vida de evangelista tem prazo de validade, só dura até o evangelismo seguinte. Pois o fato de exercer compaixão faz com que todo deserto se transforme em oásis. Ou seja, se eu estou exercendo compaixão, Deus ele transborda sobre a minha vida. Então, um evangelista ativo, ele não passa por deserto. Isso eu lhe garanto. Vai estar sempre no primeiro amor, a chama vai estar sempre queimando, ele vai estar sempre ali querendo buscar a presença de Deus, porque ele está fazendo a obra. Enquanto ele faz a obra e cuida dos filhos de Deus, Deus cuida dele. A Bíblia vai falar, né? Aquele que dá um copo d'água para os meus filhos, aquele que cuida dos meus filhos, na verdade, eu cuidarei dele. E é muito do que Deus tem feito na minha vida. verdade. Tá vendo o João Eu Vitor já? não estou vendo o João Vitor. Faz assim, Eita. João Vitor, você sai e aí você manda a solicitação para mim, tá bom? Porque eu não estou conseguindo ver a tela que não dividiu comigo. Tá bom, João? Que aí fica melhor para a gente se ver, conversar. Ele saiu e vai entrar de novo. Uma coisa que eu percebo também, Apolo, esse amor que vocês transbordam, sabe? Eu acho que para ganhar essas pessoas na prisão, porque eu queria até que se você tivesse assim alguma experiência de alguma pessoa assim, porque são casos assim muito que a mídia, que a sociedade realmente quer acabar com a pessoa. E elas Sim. estão ali naquele lugar, pagando, né, diante da sociedade pelo seu erro. E aí o Senhor vai lá com o seu amor, através de vocês, missionários, e muda a história dessas pessoas. Eu acredito que a sensação que vocês ficam no coração é algo assim, que eu acho que não dá para descrever. Mas você tem essa assim, alguma história, algum caso assim que para a sociedade realmente não tinha mais jeito e essa pessoa hoje está no seio do reino, servindo. Eu vou usar o exemplo do próprio João Vitor, né? João Vitor que estava aqui na live, que entrou agora há pouco. O João Vitor, ele veio de outra cidade, né? E aí ele cometeu o ato infracional, né? Foi para a medida socioeducativa. E um dia, na medida socioeducativa, ele lá, cumprindo a medida dele, ele ouviu uma palavra da parte de Deus, né? Eu estava pregando naquele dia para a glória de Deus. E ele recebeu aquela palavra, ele tomou posse daquela palavra. Entrou, deu certo? Deu Deu, né? certo. Já, João Vitor. E ele tomou posse daquela palavra, e aí o que aconteceu? Ele assumiu a nova identidade dele em Cristo. Quando o João Vitor saiu, ele não quis desandar, ele prosseguiu em procurar uma igreja. Hoje ele está trabalhando numa rádio, né, João Vitor? Hoje ele dá aula, ele estuda teologia. Vou pro casamento dele lá em Parnaíba agora em outubro, né, João Vitor? Você é padrinho do casamento Com dele. que idade João Vitor já vai casar, meu filho? Tenho 22 anos.
anos. A idade do meu que vai casar agora, nem posso falar nada. João Vitor, meu filho, bem-vindo. Que alegria conhecê-lo. Eu queria que você pudesse falar aí um pouquinho desse momento, desse encontro com o Senhor na sua vida, através do Senhor sempre usando os vasos, os ministros dele. Conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Com certeza. Então, é muito prazer para todos que estão na live. Eu me chamo João Vitor. Eu sou natural aqui da cidade de Parnaíba, no Piauí. E eu passei pelo sistema socioeducativo, o SEM, lá de Teresina, em 2018. Né? Ainda em 2018, no mês de fevereiro. No mês de dezembro, eu já havia conhecido o trabalho do Ministério JIT, através do Apolo, que é meu pai na fé. Né? Considero ele como meu pai na fé. Um dos que me ajudou muito no discipulado, me evangelizando, me ganhou para Jesus Cristo. E em dezembro eu conheci o Senhor dentro daquele lugar. Passei 2 anos ali, 2 anos e 4 meses. E teve meus momentos ruins, mas também teve meus momentos bons lá dentro, porque eu conheci Jesus Cristo lá dentro, através do ministério. Os meninos sempre iam lá, pregavam a palavra. Eu gostava muito quando eles iam aos sábados, né? E foi um encontro espetacular. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, foi tomar a decisão de entregar a minha vida para Jesus Cristo. Glória a Deus. E hoje, o que você faz? Ganhou uma noiva, o Senhor preparou, é isso? Foi, eu não fui para minha cidade, né, para minha cidade natal, em Parnaíba. Eu fiquei numa cidade aqui próximo de Parnaíba, que se chama Caxingó. Vim para cá porque tem família minha aqui, não estava muito bom para me voltar para Parnaíba no momento. Aí aqui eu fui para uma igreja, e lá eu conheci a minha noiva, né, que é a Lídia, e Deus foi abençoando a minha vida. Estou na Assembleia de Deus, já estou com 1 ano que estou na Assembleia de Deus, tive que sair da outra igreja, e estou aqui servindo a Deus, aqui na igreja, já trabalho em um campo, né, tentando construir, plantar uma igreja. Provavelmente vamos plantar uma igreja lá, e aí vai dar certo, em nome de Jesus Cristo. Aí Deus preparou, já estou também com 2 anos com a irmã Lídia. A gente vai casar agora no final de outubro, em nome de Jesus. Ai, Rapaz, que esse cara é crente. O cara que chama a namorada de irmã é crente mesmo, viu? João Pedro, é? João o quê? Oi? Vitor. Ah, João Vitor, eu também tenho João Vitor, olha só. O que você diria para esse seu líder aí que você considera o pai? O que ele significou na sua vida? Ele é um exemplo, né, para minha vida, um exemplo de liderança, um exemplo de juventude para mim. Eu diria para ele que até onde eu cheguei, até onde eu estou aqui, tudo tem um passo dele. Geralmente eu dei um passo, né? Mas com certeza, se ele não tivesse sido um canal de bênção para minha vida, talvez eu não estaria aqui, aonde eu estou. Talvez eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje, talvez eu não teria o pastor que eu tenho hoje. Inclusive ele até entrou na live, não sei se ele ainda está na live, pastor Salustiano Júnior. Talvez eu não teria conhecido pessoas excelentes, né? Pessoas exemplos para minha vida. Eu admiro muito o Apolo, acompanho ele já há muito tempo. É um cara que já tive pregando com ele na praça, né, lá no Mucambinho. Você te lembra, né? Lembro, sim. Eu lembro de uma frase que me marcou, foi a que ele disse, que ele evangeliza pessoas que iriam pisar num lugar onde ele nunca pisou. Falei para ele que eu tinha pisado numa aldeia indígena, né, no ano passado, e ele queria entrar numa, né? Porém, ele ficou muito feliz porque eu entrei numa. Né? E isso é muito gratificante, participar do trabalho das pessoas, participar do trabalho evangelístico do nosso irmão. Né? Queria dizer que eu amo muito esse cara, ele vai estar aí no meu casamento. A gente tá matando a saudade. Vem passar menos uma semana mais. Vai dar certo. Eu amo também. Apolo, eu vi uma frase, eu dei uma pesquisada lá no seu Instagram, vi que você é inspirado aí por umas frases bem bacanas. E eu acho que essa daqui se enquadra muito no que o João Vitor estava falando. Fala assim, ó, a respeito de liderança. Seja mais amigo do que líder, pois agindo dessa forma, você se tornará a melhor líder que alguém poderia ter. Eu acho que é bem isso, né, João Vitor? Era o que eu estava falando no início sobre eu perceber
uma empatia muito grande, que eu acredito que faz toda a diferença quando você chega no presídio, que vê esses meninos, esses jovens. Primeiro, o coração acho que se constrange de ver aquela pessoa ali tão jovem, já praticando tantas coisas. E aí, quando você se coloca naquele lugar de empatia, de abraçar, de dizer, olha, vamos lá, eu te ajudo, eu acredito que faz toda a diferença essa frase. É verdade. Eu sempre prezo muito por isso, né? Eu vejo que existe dentro da religiosidade algo que enfraquece o reino de Deus, que é a questão de você levar a questão de um cargo dentro da igreja como se você fosse melhor que outra pessoa. Geralmente, infelizmente, as pessoas elas olham para as outras de cima para baixo, não de igual para igual. E esse é o maior motivo da queda de muitos pastores, de muitos missionários, de muitos grandes homens de Deus, porque não compartilham as suas lutas, não compartilham as suas aflições, não compartilham o pecado que tem batido à sua porta, porque acham que estão em outro nível, que ninguém pode ajudá-lo, sabe? E ali não tem como ser igreja, né, sem estar em comunhão com os irmãos. Então eu prezo muito por isso. Hoje, os melhores amigos que eu tenho na minha vida, na minha convivência, são discípulos que foram gerados por Deus e que Deus colocou ali do meu lado, e que conhecem as minhas fraquezas e conhecem minhas particularidades, conhecem meus defeitos. E nem por isso a gente deixa de se amar, de cuidar um do outro, de respeitar. Não perco o respeito de líder de nenhum, mesmo eu expondo as minhas dores, expondo as minhas dificuldades, porque esse é o evangelho que nos foi ensinado, não é verdade? A Bíblia diz que a Bíblia nos garante que Jesus foi o único homem que não pecou. Então, por que que eu vou olhar para outros homens de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa, não é verdade? Então, essa é algo que está enraizado muito forte na igreja brasileira, que é você olhar mais de líder para discípulo, como de pai para filho espiritual, como irmão para Cristo, que todos nós somos, né? Então, é algo que eu tenho feito de forma diferente no meu ministério, e para a glória de Deus, Deus tem trabalhado, Deus tem feito grandes coisas, né? Por exemplo, eu tenho meu pastor é autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu amo meu pastor, mas eu necessito ter uma intimidade com meu pastor. Eu necessito ter uma vida de intimidade com meu pastor. Eu necessito conhecer a casa do meu pastor, ele conhecer minha casa. A própria palavra discipulado, ela vai dizer discípulo ao lado, não é verdade? Se o discípulo não está ao lado, o discipulado não está sendo eficaz. Não existe discipulado pela internet, não existe discipulado à distância, ou está perto ou não está perto. Por exemplo, o João Vitor, ele está distante, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. Na verdade, nós estamos unidos em propósito, e isso é maior do que a distância. Às vezes eu estou perto, mas estou longe no propósito. E, às vezes, a distância não pode alterar, né, um propósito. E o que eu acho bonito também é que eu percebo que você está lá semeando o amor de Deus, falando da salvação, mas você não está pregando uma placa, não é? Não. O João Vitor, ele está em outra igreja, não é que não é a sua é a bereana, a batista. Então, isso também é muito interessante, ver você como líder, tendo o cuidado de estar sempre procurando saber como estão, mesmo eles longe, né? Mesmo que saiu ali dos seus olhos, mas de alguma forma você está... eles estão sendo alcançados pelos seus conselhos. Eu queria que, se você ainda quiser falar, João Vitor, pode ficar à vontade. E se tiver alguém aqui na live também com um testemunho, com alguma coisa que queira falar, ainda cabe uma pessoa aqui. Cabe 4 pessoas, é só chamar aqui. Você pode também falar, pode, se tiver alguém interessante que você acha que gostaria de participar, viu? Mas eu sei que é difícil, principalmente, Apolo, falar sobre expressar com palavras a gratidão que uma pessoa sente quando está vendo o seu trabalho, o propósito de Deus na sua vida gerando frutos e vendo, se perpetuando na vida desses frutos, outros frutos. Ou seja, há uma multiplicação, o evangelho sendo cada vez mais expandido, assim como na vida do João, né? Que está aqui, tantos outros que você prega a semente, que você ganha para o Senhor e que você vê esses discípulos ali gerando mais. Como é que fica o coração aí do Apolo? Fabrício, graças a Deus, Fabrício. Fabrício foi um jovem que Deus me deu
o prazer de ganhar ele para Jesus agora. Está com 2 fins de semana, numa viagem que eu fui a boa hora. Aí ele fala assim: você é meu Ô, coisa pastor, viu? linda. Eu amei. Ele botou aí, meu pastor. Ele É, tem um vo- eu- eu- respeito muito grande por ti, né? isso é muito bom. Isso é algo que só Deus mesmo pode dar, né? Porque quando a gente está vivendo uma vida distante de Deus, a gente não tem respeito de ninguém, né? E eu vejo que esse respeito é algo semelhante ali ao que, por exemplo, o Faraó tinha por Moisés. O Faraó, ele podia, a qualquer momento, matar Moisés. Ele era maior do que Moisés, né? Mas ali ele via, de certa forma, ele sentia temor a Deus, né? E eu vejo que isso é de fato uma liderança. Eu posso, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu posso ter um discípulo que vai pregar em lugares que eu jamais fui, e para fora virar talvez um missionário que vai para outros países, mas ele vai sempre ter aquilo ali. Poxa, esse cara aqui me ganhou para Jesus, eu devo respeito a ele, eu devo honra a ele, né? Então isso é o reino de Deus. E o sentimento que você tem no seu coração, como fica quando você está a sós com o Senhor, o que que você fala para Ele em relação a esses filhos que você tem gerado através do amor de Deus? Eu só tenho a agradecer, né? Porque é algo assim, é um sentimento imensurável, né? Nada pode descrever a alegria que é você poder saber que a sua vida aqui na Terra, ela não passou, né? Sabe? Se você partir, você vai ter deixado um legado. Sim. Eu acho que toda pessoa, ela passa na Terra para deixar marcas, né? Ela passa para deixar marcas. É como se fosse ali uma caminhada. Eu vou passando, eu vou deixando as minhas pegadas. E eu vejo Deus trabalhando nisso, porque, poxa, tantas pessoas tocadas por Deus. Eu conheço jovens em quase todos os municípios do Piauí que eu tive a oportunidade de pregar a palavra. E Sim. outros já estão vivendo em outros estados, tem uns vivendo em Minas Gerais, em Belém, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, aonde a palavra tem sido expandida, sendo que tem sido pregada em um local pequeno, um local isolado, e tem se expandido, né? Então é Atos 1:8, né? A Bíblia diz assim: receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós, serão testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Primeiro o Espírito Santo desce quando eles estão em Jerusalém. E de lá, meu amigo, acontece o que? O dom de línguas, né? Eles falam na língua que outras pessoas entendiam. E aquilo ali que acontece vai para o Egito, aquilo ali vai para Antioquia, aquilo ali vai para o mundo todo. Então é isso, o ministério que Deus deu para o João Vitor, João Vitor vai ganhar pessoas para Jesus, que essas pessoas vão ganhar outras, que vão ganhar outras, e ele não vai ter mais dimensão da proporção de onde Deus tem levado o ministério dele, né? E isso, de fato, é o reino de Deus. É um galardão É, é, é incalculável. verdade, é muito lindo. E quando a gente começa a falar sobre esse reino, o nosso espírito, assim, fica, não sei, a gente mergulha numa dimensão que parece que a gente quer ficar ali, parece que é um lugar que você não quer mais sair. Sim. Mas a gente sabe que a vida não é fácil, o dia a dia, as guerras espirituais. Até um hino que fala, um hino da harpa cristã, que diz: quem a mão no arado já pôs, constante precisa ser. E você sabe, Apolo, que uma das coisas mais difíceis, assim, para a gente, para nós seres humanos, é ser constante. Às vezes a gente começa, não, vou começar uma dieta, vou começar a academia, vou começar aquela coisa, se organiza, mas só que aquela coisa da inconstância vem no meio e você acaba não continuando. O que eu quero saber de você? Diante das guerras, das dificuldades que todos nós seres humanos passamos, principalmente quem tem essa missão de estar à frente de trabalhos, que mexe mesmo com o ninho do inimigo, como que fica nos dias de guerra, nos dias difíceis? Você já pensou em voltar lá ao arado, lá atrás, olhar ou não? Para ser sincero, eu nunca me passou pela minha cabeça desistir, sabe? Nunca me passou pela minha cabeça desistir. Mas o que eu acho, o que eu vejo aí, pegando o gancho aí que você fala sobre constância, que muitas pessoas elas não se aprofundam em Deus porque elas entendem constância de forma errada. Muita gente pensa que constância é você fazer, por exemplo, algo na mesma quantidade todos os dias. Não. Constância não é fazer algo na mesma quantidade todos os dias, mas é fazer algo todos os Todos dias. os dias. Tem dia que eu não estou muito legal para ler a Bíblia 1 hora e eu vou ler um versículo e aquilo ali manteve minha constância. Eu não deixei de ler a palavra. Sim. Entendeu? Eu tenho que entender os meus limites, eu tenho que entender que meu corpo precisa de descanso, eu tenho que entender que a minha mente precisa de descanso, que eu preciso desopilar.
que por mais que eu seja chamado para fazer a obra de Deus, eu preciso cuidar da minha vida pessoal, eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso cuidar da minha vida secular, no meu trabalho. Um pastor uma vez disse algo para mim muito interessante. Eu estava no começo do ministério, muito, muito empolgado, querendo fazer tudo, querendo ganhar todo mundo. E ele falou assim: meu filho, você precisa saber a hora de subir e a hora de descer. Entendeu? E Estado, né? existe hora para ser espiritual. Eu não estou falando que existe hora para ser carnal, não estou falando disso. A gente não vai deixar de ser crente. Mas existe hora para cuidar das coisas aqui na terra também. Cuidar do meu trabalho, cuidar da minha casa, fazer meus afazeres, porque senão eu vou ter uma vida ministerial altamente bem-sucedida e relacionamento com a família falho e relacionamento no meu trabalho falho, né? Eu não vou progredir dentro do meu trabalho também. Então, o cristão ele precisa separar as coisas, ele precisa entender que constância é fazer um pouquinho todos os dias, mesmo no dia que você não está com vontade. Ele é a Bíblia, é orar, mesmo que seja numa proporção menor do que você costuma fazer, mas não deixe de fazer. Uhum. Falando, você falou aí sobre algo aqui que eu fiquei. Exatamente sobre o conselho do pastor, sobre cuidar. E eu percebo que você é aquela pessoa que, em todos os lugares, não sei se é a minha percepção, em todos os lugares você tem essa sede, esse anseio de falar do Senhor. Aí eu te pergunto, em que momento você desliga o missionário? Já que você falou aí do conselho do pastor, que tem que cuidar da família, tem que cuidar de tudo, né, da nossa vida secular. Então, tem algum momento que você desliga ali o missionário? Não, agora eu Eu preciso penso curtir uma assim, piscina, eu você preciso tem que sair. estar com você tem que estar com seu discernimento em dias. Vou lhe dar um exemplo, você falou de piscina, eu estou bem aqui numa piscina, aí uma pessoa pega e conversa com a outra alguma coisa assim, eu não estou bem esses dias, eu estou me sentindo triste. Eu não tenho como me É, ausentar do meu chamado, imediatamente ativo sim, ali. Tá entendendo? sim. Eu não posso perder uma oportunidade. Mas assim, eu também tenho que aproveitar para viver minha vida, né? É lógico que a obra de Deus, eu preciso priorizar a obra de Deus, mas é aquela coisa. Tem que estar com o teu discernimento ativado. Às vezes eu saio para um lugar para trabalhar e lá eu tenho uma oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Eu não posso desperdiçar. Eu estou numa parada de ônibus, eu estou no Uber. Eu não posso desperdiçar uma oportunidade. Então, eu Mas acredito que, de alguma forma, nós que somos cristãos, eu acho que não tem essa coisa de desligar. Eu acredito que realmente é sim, 24 tem que horas, estar com as discernimento. oportunidades vão vir no momento que você não está esperando, e aí você não pode perder, porque não, é o meu modo, Tessalonicenses, o missionário está desligado agora, não é? Tessalonicenses vai dizer assim, orar sem cessar. Ou Uhum. seja, eu vou estar fazendo algo ali, estou banho de piscina, estou tomando banho de piscina, estou almoçando com minha família, mas eu estou conectado com Deus. Então, se eu estou Sim, conectado com Deus, se eu precisar tomar uma atitude ali, Deus vai me dar o discernimento, entendeu? Não é se desligar de Deus e ligar aqui na terra, né? É você estar fazendo outras coisas, mas ao mesmo tempo conectado com Deus. E, verdade. e ser missionário não é você. Muitas vezes tem gente que pensa o seguinte: ser missionário é o seguinte, eu vou para uma missão, eu vou fazer um jejum, porque pediram para eu fazer um jejum, eu vou botar um colete, e aí quando eu botar um colete eu viro um missionário. Não. Ser missionário é um estilo de vida. Eu tenho um Verdade. estilo de vida missionário. Eu não posso perder uma oportunidade de evangelizar. Posso estar indo trabalhar, posso estar indo trocar o óleo da moto, eu posso estar indo no supermercado. Se surgir uma oportunidade, eu não posso desperdiçar. E é assim que eu tenho procurado viver minha vida. É, agora a gente já está quase indo para 1 hora de live, Apolo, mas eu queria falar um pouquinho agora, porque você falou lá sobre a sua base familiar. E eu estava dando uma olhadinha no teu Instagram, eu vi algo que eu me identifiquei muito, que eu achei assim muito bonito, sabe? E eu queria que você me falasse. Você tá vendo essa foto? Sim, sim, ela tá aí na live. Minha mãe. A Dona Ivone, eu descobri o nome dela que ele marcou aqui, a Dona Ivone, e eu me identifiquei muito com ela como mãe, por ela ser essa mulher carinhosa, mas eu também achei muito lindo o seu tratamento, assim, o jeito que você trata, que você cuida. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa mulher na sua vida. Não, a A minha mãe é Márcia, a a pessoa que. Márcia está falando assim, admiro demais este amado irmão, Apolo, Deus continue te usando. A irmã Márcia é bênção de Deus. A irmã Márcia mora no meu coração. Ah, Aí como eu falei, né? A importância da minha mãe no meu ministério é praticamente tudo aquilo que eu tenho vivido, né?
eu sou fruto de oração. Minha mãe era missionária consagrada da Igreja do Evangelho Quadrangular, então eu sempre tive uma referência de uma pessoa que estuda a palavra, de uma pessoa que pregava, né? E mesmo eu tendo me afastado, aquela referência ela não deixou de existir dentro de mim, né? Então sempre que eu precisei de um socorro, minha mãe sempre me dava uma orientação ali da forma correta. E como eu falei, né? Eu cheguei a me afastar dos caminhos de Deus, mas a base que eu tive foi muito boa. Então, por mais que eu estivesse afastado, eu tinha consciência ali do que eu estava fazendo, do que eu estava vivendo. Sim. E se não fosse a minha mãe para ter orado por mim, principalmente em oração, né? Gerado isso em oração, as coisas não teriam acontecido, porque ela costuma falar muito que eu estou vivendo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dela, entendeu? E aí Deus me permitiu viver aquilo que estava fazendo na vida dela quando ela era mais nova. Sim, tem um irmão Fabrício aqui Lima que está chamando aqui na live. Quem é essa pessoa? Ah, o Fabrício é um jovem recebeu a Cristo agora lá em Boa Hora, perto de Barras. Foi pronto. Ele quer entrar, vou chamar aqui para ele dizer alguma coisa. Se der tudo certo, ele entrar Entra aí, aqui. Fabrício. Aí, ele falou que não pode participar. Então, voltando a falar da sua mãe, que eu me identifiquei muito com ela no vídeo, vi as suas palavras, coincidentemente, Ô, meu amor, que bom, vê se você conhece essa voz. que bom te ouvir falar de todas as suas experiências. Que bom ouvir falar de tudo que o Senhor já fez na sua vida e está fazendo através da sua vida. Eu fico muito feliz, porque eu sempre sonhei que você iria ser usado poderosamente nas mãos dele. Amém. Eu tive essa promessa e hoje eu vejo essa promessa se cumprindo. E o que mais me encanta é saber que todos os sonhos que eu sonhei para um mundo melhor e que muitos deles eu pensei em fazer, mas por algum motivo eu fui impedida. Mas eu vejo você realizando, porque eu sempre lutei para deixar um legado para você, um legado de paz, um legado de um mundo melhor, de sonhar com um mundo melhor. E você aprendeu essa lição, meu filho. Eu fico muito feliz. E eu me realizo em você. Saber que você foi uma criança maravilhosa, foi uma adolescente super legal e hoje é um homem cheio do poder de Deus e que transborda amor. Isso Sim. encanta qualquer mãe. Eu sou imensamente feliz, meu filho, por você existir e por Deus ter me emprestado você. Te amo muito. Amém. Ele ama também. Tá. Tá, Aí então pra me mim, identifiquei com aí é essa pra me mulher, já quebrar, quero né, não, João Vitor? conhecer. Hein, João Vitor? É pra me quebrar logo, né, não? Eu sempre E essa aqui? a escolha de com quem nós vamos dividir a nossa vida, ela tem total influência sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu escolhi alguém que é apaixonado por Jesus e pelo reino, e que, assim como eu, deseja viver o chamado de Deus. A Paulo me ensina muito sobre amar e servir vidas, sobre o valor delas, e que isso pode custar até a nossa própria vida. Dividir a vida com o Apolo é muito além de viver uma vida a dois de suas próprias satisfações. É conhecer os desejos do coração de Deus e realizá-los. E não há nada de especial, extraordinário, como as pessoas pensam sobre alguém que vive o chamado de Deus. Na verdade, nós somos apenas filhos que entenderam o propósito do Pai e decidiram obedecer. E eu sou feliz em dividir a vida com você. Amém. E poder cooperar e auxiliá-lo nessa jornada chamada vida. O amo muito. Um beijo. Pensa em duas mulheres que eu conheci por voz, que eu me apaixonei. Foi essas duas.
Agora você pode falar aí para as mulheres da sua vida, Apolo. Amém. Só tenho a dizer mesmo que eu amo elas duas demais mesmo, né? São duas mulheres que mudaram e mudam a cada dia que passa a minha vida, duas mulheres que me apoiam em intercessão, né? Que tudo aquilo que eu tenho vivido, experimentado da parte de Deus, eu também devo muito a elas duas, que oram por mim quando eu estou numa missão, que oram por mim quando eu estou no evangelismo, que oram por mim quando eu não estou bem. E sou muito grato a Deus pelo presente que Ele tem me dado, né? Ai, gente, que live maravilhosa. Eu amei ouvir vocês. Eu certamente vou pensar em tudo que eu vi. João Vitor, um cheiro para você. Deus abençoe esse casamento que vai vir aí, tá bom? Que seja produtivo, que o Senhor abençoe grandemente esse novo ciclo aí da sua vida, tá bom? E eu queria que você, Apolo, terminasse deixando uma palavra para aquelas pessoas que ainda não tiveram a intimidade que você falou lá do início com o Senhor, só tiveram experiência e por não conhecer de fato esse Deus tão tremendo, estão fora da casa do Senhor, estão vivendo momentos que desagradam e faz sofrer a família. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas Eu queria pessoas, para deixar todos nós. um prefácio de um livro que eu li, né? Eu li um livro ano passado chamado Conhecer a Deus. Esse livro é de um autor chamado, se eu não me engano, Richard Humphrey. E ele escreve o seguinte: um livro chamado Conhecer a Deus. Veja bem o título, né? E ele começa dizendo assim: eu não conheço a Deus. E eu, meu Deus, vou ler um livro eu vou ler um livro que o cara o tema é Conhecer a Deus. Ele começa dizendo logo que não conhecia a Deus. E ele escreve logo em seguida. Ele Estratégia. vai ficar salvo, viu, Fabrício? E ele escreve logo em seguida: porque se eu afirmo que já conheço a Deus, eu não terei sede por conhecer mais dele. Então é isso, que nossos cargos, que aquilo que a gente constitui diante dos homens ministerialmente, nunca venha nos fazer achar que nós já conhecemos a Deus plenamente. Que nós venhamos sempre entender que existe muito mais de Deus a ser conhecido enquanto nós vivemos. Então a frase que eu tenho a deixar é isso, que a partir do momento que a gente investe tempo em conhecer a Deus, Ele cuida de todo o resto. Amém. Glória a Deus. Meninos, pois que Deus abençoe e continue abençoando, que a gente consiga se ver em algum momento para ouvir do Senhor. Eu vou tentar seguir a agenda aí, de repente eu consigo ir num desses trabalhos aí do culto que acabou que a gente não falou sobre esse culto tenda que você faz na rua. O Natan é bênção, o Natan é um pregador aí do Rio de Janeiro, amigo meu. Paulo, você me ouviu? Ouvi. Sobre aquele culto que vocês fazem na rua, que chama-se tenda. Eu fiquei até curiosa para saber se o nome tenda tinha algum significado. A tenda vem de uma referência do livro de Êxodo, né? Que fala justamente sobre intimidade. A Bíblia diz que Moisés costumava entrar na tenda do encontro. Imaginei e via que Deus, poderia ser. E via Deus face a face, como quem fala com um amigo, né? E é exatamente isso. É um local de intimidade, um local em que você tem acesso a Deus e que você vê a face de Deus. O nome tenda é alusão a esse texto. Se eu não me engano, está lá em Êxodo capítulo 3. Você quer falar as agendas quando acontece esses trabalhos? Só um minuto. Converse vocês dois aqui, que tem alguém batendo bem aqui na porta, eu tô sozinho. A tenda, ela está acontecendo 2 vezes por mês. Essa terça passada, agora nós tivemos uma reunião e nessa terça seguinte, agora nós teremos tenda novamente. A tenda acontece ali no Parque Lagoas do Mucambinho, né, aqui na Zona Norte de Teresina. Inicia-se às 19h30. Quem chegou ali batendo na porta? O João Vitor. Bill, Apolo, fala aí para mim sobre o que acontece esses trabalhos, assim. Nós temos uma agenda ministerial, né? Nós temos evangelismo no CEF, que é o Centro Educacional Feminino, que acontece no terceiro sábado do mês, liderado pela Gabriela. Todos os sábados nós temos trabalho no SEM. Nós temos na Semi-Liberdade, na primeira e terça-feira do mês, a primeira e terceira terça-feira do mês, semi-aberto. Nós temos a tenda na segunda e quarta terças-feiras do mês, que fica no Parque Lagoas do Mucambinho. Nós temos alguns trabalhos nos abrigos que vão ser reativados, né? A gente teve uns empecilhos aí, mas nós estamos trabalhando para reativar. E temos também um evangelismo de abordagem que acontece no Parque Lagoas do Mucambinho nos dias de tenda,
que acontece antes da tenda, 1 hora antes da tenda. Uhum. Então tá aí, gente. Só lembrando que eu não falei o nome da esposa do Apolo, é Gabriela. Um cheiro, Gabriela. Gabriela. Foi tão gentil. E agora eu tentando para conversar com essas pessoas, para descobrir quem era quem, para saber, para trazer esse mimo do coração que a gente. Esses mimos a gente guarda no coração, É né? verdade, E a gostei dona demais. Ivone, maravilhosa. Um cheiro para você. Então, assim, gente, muito obrigada. A gente vai finalizar esse encontro tão gostoso, tão edificante. Que Deus continue abençoando. Se a gente não se encontrar aqui na Terra, nos eventos, em alguma coisa, a gente certamente se encontrará no céu. Amém. A gente tem essa esperança, tá certo? Amém. Quer mandar algum recado? Quer dizer alguma coisa, João Victor? Tu vai deixar gravado, Vou né? Vai deixar salvo, salvar, né, Apolo? sim. Vai salvar? Sim. Beleza, eu quero mandar um abraço, eu quero mandar um abraço a todos os meninos e as meninas evangelistas do Ministério GID, da Tenda, e dizer para eles não desanimar. Acho que eu já tinha falado isso para o Ministério GID uma vez, tá gravado lá no Instagram do Ministério GID, e eu falei uma coisa lá sobre o apóstolo Paulo, em que ele diz que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado naquelas pessoas. E assim, que cresça esse amor mais e mais. Como o Apolo disse, sempre a cada dia mais fazer algo para o Senhor. E que esses frutos venham permanecer para sempre, né? Que Deus esteja com vós. Eu agradeço a minha oportunidade e amém. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amém. Deus Tchau, abençoe, tchau. gente. Tchau. Gente, na próxima segunda-feira, aqui Pode Prosear, vai ter mais prosa. O desejo é que venham outras pessoas aqui. O menino falou que o João Vitor é locutor também. Então, Gente, aqui vai passar muitas pessoas. sigam o Instagram aí da Fran para vocês ficarem Sim, por dentro aí do podcast, sim. tá bom? É verdade. Sigam ela, vai ser ter muito muita coisa legal. boa ainda. Tá certo, um cheiro para vocês. A gente se encontra aqui nas segundas. A gente vai falar também sobre o Setembro Amarelo. Vai vir aqui uma psicóloga, a gente vai marcar direitinho. Então, a gente se encontra. Tchau, tchau, gente. Tchau.